No mundo enigmático, um modo de vida bastante desconhecido, seres inexistentes e pessoas que viveram centenas de anos. Supostos gigantes que caminhavam pela terra e uma época de desperta muita curiosidade. Estamos falando da era pré-diluviana, a qual a Bíblia registra nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Conforme o texto bíblico, nessa época, a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura de pecado. Mas como era a vida das pessoas naquele tempo? O que elas faziam? O que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? É precisamente sobre isso que abordaremos a partir de agora neste vídeo. Mas antes, já deixe o seu like, inscreva-se no canal se não é inscrito e aperte o botão do sininho para receber todas nossas próximas histórias bíblicas. A primeira família pré-diluviana foi a de Adão. Depois de serem expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram, tiveram filhos e filhas. O primeiro filho desse casal foi Caim, que se tornou também o primeiro assassino do mundo, matando covardemente seu próprio irmão Abel. Após seu terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu a primeira cidade mencionada na Bíblia, que nomeou em homenagem a seu primeiro filho, Enoque. É importante esclarecer que, contrariamente a algumas teorias extras bíblicas, a Escritura explica claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e normalmente capaz. Isso significa que, embora o homem tenha experimentado um desenvolvimento intelectual, adquirindo conhecimento e tecnologia, não houve um processo evolutivo como espécie, conforme definido por algumas teorias científicas. Caim e seus descendentes foram responsáveis por grandes invenções, como habitar em tendas, criar rebanhos de gado, desenvolver as artes com instrumentos musicais e trabalhar com cobre e ferro para forjar ferramentas. No tempo de Noé, o homem já tinha recursos suficientes para construir a grande arca conforme as instruções divinas. Quanto à duração da era pré-diluviana, a Bíblia não fornece informações exatas sobre o tempo decorrido entre a criação e o dilúvio. Algumas tentativas de datar esse período foram realizadas sem sucesso. As listas genealógicas em Gênesis, capítulo 5, fornecem alguns dados cronológicos, mas são representativas e não exaustivas, deixando lacunas intencionais para priorizar os indivíduos relevantes da história bíblica. Essa era foi marcada pelo pecado. A Bíblia relata a propagação de estilo de vida pecaminoso de Caim por todo o mundo pré-diluviano. A poligamia, homicídios e a mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens foram alguns dos exemplos dessa depravação espiritual. Apesar disso, também houve pessoas comprometidas com o Senhor, como Abel, Enoque e Noé, que
que se destacaram pela sua fé e obediência a Deus. No entanto, a situação geral alcançou um limite intolerável e Deus decidiu destruir a civilização com o dilúvio, poupando apenas Noé e a sua família. Esses acontecimentos servem como um alerta para nós, pois o próprio Senhor Jesus Cristo advertiu que, nos últimos dias, o estilo de vida pré-diluviano se repetiria. As pessoas viverão conforme suas próprias vontades e desejos, ocupadas demais para se voltarem ao chamado de Deus, ao arrependimento. Como ocorreu no ano passado, o juízo de Deus será derramado sem oportunidade de retorno. Agora, gostaríamos de saber a sua opinião sobre como era o mundo pré-diluviano. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal, caso ainda não tenha feito.